Já vamos começar. Horário. Agora, vamos lá. Armando, ok? Posso? Minuto. Jonas, ok? Pode colocar. Jaqueline, pode colocar. Vamos lá? Jonas, pode colocar. Ok. Jaqueline, pode colocar. Colocou? Vamos lá. Certinho, Armando? Certinho. Beleza. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, podólogos em todo o Brasil. É um prazer falar com todos vocês na nossa live de hoje, aqui nessa noitinha que está começando agora. E nós iremos abordar sobre a regulamentação da nossa profissão de podólogas. Um bate-papo. Então, entrem agora e pode conversar com todos nós, que nós estaremos aqui todos com vocês. Meu nome é Magno Queiroz, sou CEO do Grupo São Camilo e faço parte da Câmara Técnica de Podologia. E aqui comigo está também a doutora Gisele Nascimento, farmacêutica, e também faz parte comigo da Câmara Técnica de Podologia. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Tenho certeza de que ela será muito produtiva. Perfeito, obrigado, Gisele. Então, como que vai funcionar esse bate-papo hoje, pessoal? Nós temos 3 meios de divulgação que vocês estarão colocando aí, ó, que vocês podem acessar conosco. Por exemplo, nós temos o Instagram da Jaqueline Braga, que é @Jaqueline Braga, como também do Jonas, que é @JonasIbrap, e também nós temos do @IS São Camilo. Então, vocês podem mandar as perguntas que vocês queiram fazer para nós aqui, que é um bate-papo bem legal, e vocês estarão mandando a pergunta, vai chegar direto para nós, e nós estaremos passando aqui para nossos convidados para responder para vocês. Além do Instagram, também nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook do professor Armando. Então, Armando Bega, só vocês entrarem lá no Facebook dele, que vai estar lá também transmissão ao vivo, e por lá vocês também podem fazer as perguntas que nós estaremos pegando aqui para transmitir para todos vocês essas perguntas para os nossos convidados. Então, sem mais, para começarmos, vamos apresentar primeiro os nossos convidados. Nós temos aqui conosco o nosso professor e queridíssimo Armando Bega, que ele é o nosso coordenador geral de todas as câmaras técnicas de todo o Brasil. Além dele, nós temos o doutor Douglas Amaral, que é o advogado aqui conosco, que estará aí também esclarecendo todas as dúvidas pertinentes. Como também nós temos o Jonas, que ele é CEO do Grupo IBRAP, que também está aqui conosco, ele faz parte também da Câmara Técnica de Podologia. Como também a Jaqueline Braga, que ela também é graduada em Podologia e também faz parte da Câmara Técnica de Podologia também, que vai estar aqui conosco. Então, vocês sejam todos bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a nossa queridíssima Gisele. Bom, pessoal, conforme todas essas orientações que o Magno passou para a gente, aproveitem esse tempo, façam as suas perguntas. E diante desse cenário que a podologia ela tem vivido, nós resolvemos, né, convidar o professor Armando e o doutor Douglas exatamente para que nós tenhamos a possibilidade de retirar essas dúvidas e abertamente nós conversarmos sobre a nossa profissão, aquela que nós escolhemos para chamar de nossa. Passo a palavra para você então, professor Armando, por favor. Olá, pessoal, uma boa noite para todos vocês que estão nos seguindo aí pelas redes sociais, por Instagram, pelo Facebook. Lembrando que vocês que estão no Facebook podem compartilhar para o Facebook de vocês também, e aí o pessoal que acompanha vocês lá no Facebook vai poder seguir também. Bom, então eu vou passar para vocês aqui falar de uma linha do tempo, onde nós vamos mostrar desde que o projeto de lei 6.042/05 deu entrada na Câmara dos Deputados e até os dias de hoje, para nós sabermos o que está acontecendo. Vou compartilhar aqui a tela, até só um minutinho para vocês. Então, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas não têm ideia de como nós chegamos até hoje, né? Como que o projeto de lei chegou no Senado, o que aconteceu até ele poder passar para o número 151/15 e agora
está lá esperando o momento para uma votação. Em 2005, a Associação Brasileira de Podólogos, iniciativa dela juntamente com o deputado José Mentor, deram entrada no projeto de lei 6.042, que ganhou o número de 6.042, e aí ele começou a tramitar lá pela Câmara dos Deputados, passando em comissões, são 3 comissões, ele passou por 3 comissões e teve o parecer favorável e foi, por unanimidade, aprovado nessas 3 comissões. Não teve nenhum voto contra o projeto, né? Então, isso fez com que, quando chegou no final da tramitação na Câmara, que não precisasse ir para plenário. Esse tipo de projeto passou direto, então, para o Senado. Mas não foi tão fácil assim, não foi da noite para o dia. Foram muitos anos, muitas reuniões, idas e vindas, lá à Câmara dos Deputados, audiências públicas, audiência pública junto a todos os outros aos conselhos das profissões já regulamentadas, que é na Câmara de Regulação das Profissões da área da saúde, audiência com deputados, no Ministério do Trabalho, no próprio Ministério da Saúde. Foram 10 anos, né, 10 anos para passar em todas essas comissões. Conversando até com o deputado José Mentor, e ele fazendo uma apresentação no nosso Congresso de Podologia no ano de 2016, ele nos disse que esse tipo de projeto, às vezes, demora até mais, e que nós conseguimos, até num tempo quase que, vamos dizer assim, não recorde, mas um tempo melhor do que muitos outros projetos, chegarmos no Senado. Então, no finalzinho, lá, quando ele ia passar na última comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, cabe a essa Comissão de Constituição e Justiça verificar se o projeto de lei ele não fere a Constituição, se está de acordo com a Constituição brasileira. Né? E aí eles identificaram um artigo, o artigo 4. Nesse artigo 4, onde se propunha a criação de um conselho de podologia, que no projeto estava escrito como Conselho Federal de Podologia, COFEPO, e os Conselhos Regionais de Podologia, os COREPOS. O deputado Arnaldo Faria de Sá, que era, então, o relator da CCJ, ele, no seu relatório, demonstrou essa inconsistência do nosso projeto e foi vetado esse artigo, foi retirado esse artigo. E aí nós passamos para o Senado, né, o restante do projeto foi aprovado, alguns ajustes tiveram que ser feitos, tudo mais, passamos para o Senado com o número de 151/15. Esses ajustes foram feitos em reuniões com a Associação Brasileira de Podólogos, reuniões onde nós convocamos os podólogos nos nossos congressos de podologia e debatemos muito, debatemos a questão do técnico de podologia, do tecnólogo, do graduado em podologia. Esses ajustes foram feitos para que se contemplasse a necessidade de todos. Porém, um problema ficou aberto, logo que passou depois para o Senado, que foi entre os anos de 2016 e 2017. Que problema? Nós não tínhamos um conselho. Antes se propunha um conselho, esse artigo foi suprimido e ficamos sem se propor um conselho no nosso projeto de lei, o 151/15. Foi esse número que ele ganhou no Senado. Os senadores, em conversa com o deputado José Mentor, sugeriram que nós, podólogos, e aí fomos chamados, tivemos uma reunião no escritório do deputado José Mentor, o deputado José Mentor esteve no nosso congresso em 2016 falando da necessidade do conselho, e nós fomos buscar, então, um conselho para nos abrigar.
Por que não deixamos sem conselho? Algumas pessoas, às vezes, até perguntam, olha, mas tem profissões que foram regulamentadas, como, por exemplo, a estética em 2018, sem ter um conselho. Porque teve uma brecha, uma época, que a Casa Civil, que o governo federal estava regulamentando profissões e não estava pedindo o conselho. Então, passou de estética e passaram alguns outros. Mas fomos buscar, então, um conselho para nos apoiar. A orientação, está tendo um retorno aqui para mim, mas a orientação que nos chegou era que nós precisávamos de um conselho porque a Casa Civil não estava mais regulamentando nenhuma profissão sem ter um conselho. Porque o mundo jurídico, na época, achou um absurdo isso, regulamentar a profissão sem conselho, e a Casa Civil fechou essa possibilidade. Não é mais possível regulamentar uma profissão sem ter um conselho, em particular na área da saúde, porque o que se pensa é a defesa do cidadão. O conselho serve para fiscalizar, e ele vai fiscalizar o exercício profissional, para defender a integridade do cidadão, que é o paciente, que vai buscar o profissional de podologia nos consultórios. Então, nós encontramos guarida no Conselho de Biomedicina, que nos abriu as portas. Nós procuramos o Conselho de Biomedicina e, no ano de 2018, foi elaborada e publicado pelo Conselho pelo Conselho Federal de Biomedicina, a Resolução 288, mês de fevereiro, 288 de 2018. Essa resolução, ela serviria para que o nosso projeto de lei desse continuidade no Senado e pudesse ser aprovado. Faltava passar apenas por uma comissão. Nós imaginávamos que, com a publicação da resolução, colocando a podologia dentro do Conselho Federal de Biomedicina, isso seria rápido. E, logo, essa resolução, ela colocou tudo o que precisava para que um profissional se registrasse ao Conselho, entendendo a profissão como já regulamentada, porque era isso que estava faltando e que iria acontecer, no mês seguinte. Mas as coisas andam devagar, ainda mais no ano de 2018, com todos os problemas políticos, econômicos, pelos quais estávamos e estamos passando. Isso se arrastou até o mês de dezembro. No mês de dezembro, foi colocado em votação e nós imaginamos, agora vai resolver, o problema está todo resolvido. Aí apareceu um senador e suprimiu fez uma emenda suprimindo o artigo 2. O que é o artigo 2? O artigo 2 era aquele que falava da necessidade do podólogo fazer um curso técnico ou um curso de graduação. Segundo aquele senador, que era o senador Romero Jucá, não seria mais necessário, para formar podólogo, fazer curso nenhum. Qualquer cursinho serviria, qualquer cursinho que eu quero dizer, com carga mínima horária, serviria. E, por isso, acabou parando, ficou estacionado lá, e só agora, no ano de 2019, em dezembro de 2019, foi que o senador Paulo Rocha, relator do nosso projeto lá na ACAS, que é a comissão que falta passar para poder voltar para a Câmara dos Deputados e depois ir para a sanção presidencial, aí ele fez voltar, tem um parecer dele, derrubando a emenda do senador Romero Jucá. Importante dizer que, sem o Conselho, nós não conseguiríamos regulamentar a profissão. Se deixássemos o Conselho como estava no ano de 2015, nós teríamos problema como, por exemplo, a profissão de educação física está tendo problema agora porque eles estão correndo o risco de perder o conselho deles porque eles criaram o conselho e não podiam eles criar, quem tem que criar o executivo. Ouvi algumas pessoas dizerem por aí que nós poderíamos ter criado o conselho e simplesmente ninguém se inscrever, só para ficar no papel para ter a regulamentação. Para isso não serviria para nada, porque o conselho era necessário
para que nós pudéssemos fazer um movimento e mostrar a força da podologia. Algumas pessoas dizem que nós estávamos obrigando as pessoas a se inscreverem no conselho. Na redação, estava como se a profissão já estivesse regulamentada, porque o que se espera é a regulamentação da profissão e precisa ter aquela resolução que é a que serve. Agora, nós nunca obrigamos, nunca batemos na porta de ninguém, nunca fomos, por meios eletrônicos, falar você é obrigado a se inscrever no conselho. Pelo contrário, nós dizíamos que as pessoas, se inscrevendo no conselho, teriam os benefícios de poder ajudar na regulamentação e outros tantos benefícios que são próprios de ter um conselho. Então, o que aconteceu? Como aqui está, o senador Paulo Rocha, ele derrubou esse parecer. O nosso futuro depende muito de uma questão simples, que é a união. Por que a união? Porque esse projeto de lei ele sempre esteve aberto para receber sugestões, opiniões, críticas. A Associação Brasileira de Podólogos tem reunião semanalmente e essas reuniões são abertas para quem quiser participar, menos agora na época da pandemia. Nós estávamos abertos para receber sugestões, críticas, para se levar adiante esse projeto desde 2005, quando ele entrou na Câmara dos Deputados. Mas, nesse tempo, a participação foi praticamente nula. Somente quando o projeto de lei passou para o Senado, quando teve a aprovação nas comissões do Senado, quando entrou o Conselho, olha, já havia sido falado em Congresso com a presença de mais de 500 podólogos que aplaudiram, inclusive, a fala do deputado José Mentor, quando ele respondeu questões da necessidade, sobre a necessidade de estarmos no Conselho. Mas nós nunca tivemos ninguém sentando conosco, ou mandando um e-mail, ou conversando, falando, olha, vamos por esse caminho ou por aquele. O que está faltando para a podologia é essa união que nós precisamos ter para regulamentar a nossa profissão. Então, esse momento é propício para chamarmos as pessoas, conclamarmos todos aqueles, inclusive os que estão criticando, para se juntarem a nós, para se unirem, porque somente agora eles apareceram para jogar lenha, meter o pau. Por que não apareceram antes para propor a união? Por que não apareceram antes para sugerir? Por que não apareceram antes para somar? O que se faz agora é querer a divisão da podologia, enquanto que nós estamos lutando para unir a todos, mesmo aqueles que nos criticam, mesmo aqueles que acham que deveria se procurar e caminhar por um caminho diferente. Nós estamos abertos para conversar com todos. Perguntamos, estavam abertos para conversar conosco? Parece que não, porque se partiu para medidas extremas onde a união ficou de lado, onde a necessidade de estarmos unidos, de lutarmos pela mesma causa, acabou ficando de lado, né? Então, regulamentação, ter um conselho próprio, pode ser que no futuro nós tenhamos um conselho próprio e estamos lutando para isso, mas a única forma é nós conseguirmos a regulamentação, e para regulamentar, precisamos ter um conselho hoje. Pode ser que amanhã ou depois mudem esse entendimento, mas o entendimento hoje é que é necessário ter um conselho. E quando dão o exemplo lá da estética, de algumas outras profissões, devem levar em consideração que houve uma brecha em um determinado tempo em que deixaram algumas profissões ser regulamentadas sem o conselho, mas agora isso está fechado, é impossível. Então, é isso que eu tinha para falar. Abro agora, passo para o Dr. Douglas, né? Dr. Douglas, que vai dar continuidade aqui na nossa fala.
E depois estamos abertos, temos alguns outros amigos ainda que vão falar, estaremos abertos para perguntas, para respondermos as questões e as dúvidas do público em geral. Aqui não é uma reunião fechada, é uma reunião para respondermos a essas dúvidas. Doutor Douglas, por favor. Olá a todos os profissionais podólogos de todo o Brasil. Muito prazer, eu sou Douglas Amaral, sou advogado, estou aqui à disposição de vocês para poder estar esclarecendo as dúvidas, especialmente as jurídicas, obviamente, que porventura surgirem aí, estou à disposição de todos, tá bom? Mas, enfim, estou a par da situação de vocês e tenho acompanhado a causa como um todo, tenho estudado o projeto de lei muito bem explicitado pelo Armando há pouco, né? E, enfim, a profissão de vocês, muito nobre, muito importante, bem galgado, inúmeros esforços, né, para poder conseguir o status de regulamentada, né, bem como o seu conselho de classe, né, junto aos profissionais de saúde. Fato é que hoje a profissão ela ainda está pendente de regulamentação, existe esse projeto de lei hoje ainda em tramitação no âmbito do Senado Federal, né? O senador Romero Jucá veio com essa terceira proposta de emenda ao projeto, junto à Comissão de Assuntos Sociais, que, de certo modo, fez retroagir após a aprovação da comissão, voltou de novo, e o projeto ainda está pendente, né, de aprovação do último relatório do senador Paulo, que emitiu o relatório sobre essa última emenda. Mas, com a proposta, né, do Conselho Federal de Biomedicina, ocorreu que vocês tiveram a oportunidade de se inscrever como profissionais regulamentados junto àquele conselho para o exercício da profissão. Com a decisão judicial emitida pela Justiça Federal, a atual possibilidade de inscrição junto ao conselho encontra-se vedada e hoje não é possível que vocês façam essa inscrição. É uma decisão vigente desde o início do mês de abril e ela deve ser cumprida por todos os profissionais, inclusive pelo conselho. Hoje a profissão, a rigor, legalmente, ela não equipara-se a um profissional de saúde, ela pode ser equiparada como uma profissão estética, né? Daí a necessidade, a importância, a relevância, né, de ser regulamentada para que vocês consigam estar buscando o status jurídico legal como profissionais de saúde, né? Na verdade, vocês conseguirem ampliar o leque de atuação além da questão estética, né? Para que vocês consigam, em âmbito nacional, socialmente, estar avançando, né? Em relação à importância de profissionais de saúde que são. Porque, como um todo, vocês são profissionais de saúde e cuidam da saúde, né? Os pés, né, percebo eu como profissional do direito, né, eles participam como um todo do corpo, né, como um sistema que é o organismo. E daí a necessidade de regulamentação. Hoje, vocês precisam, presumo eu, né, estar unidos. Então, a minha recomendação é que todos os interesses comerciais que aparentemente possam se mostrar, né, fiquem de lado para que os interesses profissionais se sobreponham. Muito bem, obrigado, Douglas, pelas suas palavras, excelentes palavras aí. Passo a palavra agora para o Alessandro Guerra. Alessandro Guerra é advogado também de Goiânia, podólogo e professor também de Goiânia. Por favor, Alessandro, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas, né, de profissão. A podologia, eu percebo que ela está num momento agora muito importante, por isso dessa live, e a grande importância que nós temos aqui de reunir de forma aberta, de forma a qual todos podem participar nesse processo, inclusive Armando Bega, todos os demais participantes da Câmara Técnica. Eu quero agradecer aqui a público, né, pelo convite, né, que me foi feito para estar participando, somando junto a esse corpo de pessoas que estão verdadeiramente buscando o crescimento da podologia, buscando colocar a podologia no patamar que ela deve estar,
Então, eu me coloquei à disposição como podólogo, né, sobretudo, e também professor, como uma pessoa que ama essa profissão. Essa profissão eu ganhei ela de berço, né, foi herdada pela minha mãe, então isso muito me honra em fazer parte numa sequência profissional familiar e hierárquica dentro da família. Então eu tenho lutado há 25 anos por isso, né, por esse crescimento. E quando eu percebo que existe um grupo que voluntariamente se coloca à disposição com uma causa maior, com um propósito definido pela coletividade, para que todos sejam beneficiados, eu, como profissional da podologia, não pude nem dizer não ao convite que me foi feito para compor esse grupo de pessoas que tem um interesse maior pela regulamentação, tem um interesse maior pela coletividade, que tem lutado por todos nós, profissionais da podologia. Isso não vem de hoje, não surgiu hoje, mas nós sabemos na história, percebemos na história que muitos participaram desse movimento, né, de crescimento da podologia, e hoje eu posso fazer parte de forma mais ativa, né? Anteriormente tive muito mais como espectador, mas hoje eu posso dizer que faço parte efetivamente dessa defesa que é coletiva para todos nós. A respeito do mérito da questão, eu acho que ficou bem explicado pelo Armando Bega quando ele trouxe esse infográfico, trazendo para nós uma construção do tempo, né? Mostrando desde quando surgiu o interesse, desde quando foi pleiteado, desde que cada etapa, cada parte, ela foi vencida. Hoje nós estávamos, e eu digo estávamos porque houve uma pausa nesse processo todo, e estávamos avançando bem, e provavelmente nós teríamos uma grande chance de ter muito em breve a nossa profissão regulamentada. Infelizmente, por questões alheias à vontade da podologia, por um movimento pequeno, por um movimento que eu não quero entrar no mérito da questão, nós tivemos essa pausa. E entendemos, né, como também jurista que sou, que isso não tem nada definido, né, mas na questão que por uma medida até cautelar, em função de um pedido de uma tutela antecipada, o juiz ele vai passar por um processo agora de averiguação documental, vai juntar novas provas para uma futura decisão. Aí sim, quando ele bater o martelo, nós saberemos, vamos dizer, quem tem razão nessa história. Tá? Então, eu torço muito pela podologia, eu me coloco à disposição da podologia, eu me encaixo dentro dessa grande oportunidade agora de ser um soldado por essa luta, por esse propósito que é a regulamentação da nossa profissão. Tá? Eu quero ter o meu conselho próprio também, assim como todos vocês querem ter o conselho próprio, mas não podemos desobedecer aquilo que a lei nos propõe a fazer. Foi uma sugestão, não foi uma forma arbitrária nós estarmos vinculados porque nós queremos, né, porque nós desejamos, mas foi algo que vem como uma proposta, uma sugestão, como caminho para que a gente possa trilhar. E como obediente, né, que esse grupo eles estão fazendo simplesmente o que essa sugestão foi proposta para nós. Poderíamos tentar buscar outros caminhos, outros atalhos? Sim, poderíamos. Mas nós vemos aí o Conselho de Educação Física, onde tem mais de 500 mil profissionais aí no Brasil, correndo um sério risco de estar sem a sua casa, sem o seu conselho, sem a sua guarida. Então, nós não queremos isso para a podologia, nós queremos algo palpável, algo concreto, algo que realmente vai nos sustentar, algo onde nós possamos colocar a cabeça no travesseiro e saber que essa casa ela vai permanecer em pé. Por isso que nós estamos fundamentando essa construção da regulamentação da podologia. Nós não estamos construindo esse projeto na areia, que qualquer tempestade que vir pode derrubar, mas nós estamos construindo esse projeto sobre a rocha, sobre algo que é concreto, firme. Pode vir a tempestade que for, pode vir as acusações que forem,
que nós permaneceremos firmes, porque nós sabemos o piso a qual nós estamos construindo esse projeto. Então, quero deixar aqui meu grande abraço a todos os meus amigos profissionais da podologia e quero sempre me colocar à disposição para manifestar em verdade, né, aquilo que deve ser falado. Um grande abraço a todos e um beijo. Muito sucesso para vocês. Lembre-se sempre da frase que eu sempre digo: o seu sucesso é o meu sucesso. Obrigado, Alessandro. Excelentes palavras. Então, continuando agora, como que nós iremos proceder? Nós vamos abrir agora para todos os podólogos no Brasil possam participar conosco nesse bate-papo. E aqui, Alessandro, Douglas, professor Armando, já temos várias perguntas prontinhas para vocês. A primeira até que já aconteceu aqui para nós, já chegou de Venturion, lá do Espírito Santo. Ela pergunta para nós assim, olha para você ver, professor Armando. No estado do Espírito Santo, 99% dos podólogos tem curso profissionalizante, com carga horária de 540 horas. Como ficarão para esses profissionais, professor Armando? Deixa eu tirar seu mute. Só tirar seu mute, só um minuto. Pode falar. O projeto de lei, desde que ele entrou na Câmara dos Deputados, com o número de 6.042/05, e mantém isso até hoje, tem um artigo que diz que os profissionais, que uma vez regulamentada a profissão, os profissionais que exercem a podologia com a formação de nível profissionalizante também, que comprovarem que exercem a profissão há 5 anos ou mais, terão seus direitos preservados para continuar exercendo. E a partir da regulamentação, nós teremos, sim, que seguir a formação do podólogo, mínimo. Perfeito. Sendo técnico de podologia ou o graduado em podologia. Essa pergunta é muito importante porque grande parte do Brasil, até alguns anos atrás, ainda não tinha o curso técnico, mas tem pessoas que precisam dos serviços do podólogo. Então, se admitia que existissem cursos profissionalizantes. Esses cursos ainda existem até hoje, porém, já não tem mais o respaldo para poder formar um podólogo, para que ele possa atuar como técnico de podologia ou como graduado, precisa, no mínimo, 1.200 horas. E se alguém estiver fazendo o curso e não conseguir, no momento da regulamentação, comprovar que já exerce a podologia há pelo menos 5 anos ou mais, infelizmente vai ter problema. Isso está no projeto de lei, é um artigo que nunca foi mexido e que é exatamente para salvaguardar os direitos desses profissionais antigos que atuam na podologia. Muito obrigado, professor Armando. Excelente resposta. Nós temos uma outra aqui que pergunta assim, por que está demorando tanta regulamentação profissional? Pode ser alguma brecha na lei que está demorando demais, Armando? Ou então, doutor Douglas? Pode falar, Armando. Eu posso falar até se o doutor Douglas quiser complementar. Na verdade, em conversa com o deputado José Mentor, em 2016, quando ele proferiu uma palestra no nosso congresso e esteve lá conosco conversando, ele deu o exemplo de um outro projeto de lei que ele tinha dado entrada no ano de 2002 sobre outro assunto. Parece que era a repatriação de dinheiro que tinha sido desviado para fora do Brasil. Em 2002 ele havia dado entrada e somente no ano de 2016 é que ele foi aprovado. É que lá no Congresso Nacional, esses projetos eles andam muito devagar, não dependem somente de nós. Aliás, no que dependem de nós, nós falhamos até hoje, que é na questão da união, ou seja, de juntar podólogos que, unidos, possam lutar pela mesma causa. Não. Quando nós conseguimos um avanço, vem gente e, ao invés de sentar, como eu disse anteriormente, criticar, sugerir, tenta impedir, por exemplo, que a resolução do Conselho de Biomedicina nos favoreça.
Vem gente, por exemplo, faz grupos para ficar metendo pau na regulamentação, porque está dizendo que fulano está levando vantagem, que ciclano. Por que essas pessoas não sentam conosco, não sentam com a Associação Brasileira de Podólogos? Não vão aos congressos para sentar e para participar dessas mesas de debate? Por que essas pessoas não dão a cara? Por que elas fazem de tudo para impedir que milhares de podólogos pelo Brasil tenham a regulamentação da profissão que nós abraçamos como nossa? Essas pessoas, sim, não defendem a podologia. Essas pessoas, sim, estão, por essa falta de união, por essa desunião, prejudicando o andamento, e já era para estar regulamentado. Se nós tivéssemos feito um grande abaixo-assinado, se tivéssemos ido bater na porta dos deputados, dos senadores, fomos? Não, ficamos criticando de longe. Quando o projeto passou por uma comissão e ganhou parecer positivo, ao invés de aplaudir, saiu gente falando mal. Quando nós precisamos de um conselho, ninguém falou, ninguém se propôs a nada. Quando nós lutamos e corremos atrás, aparece gente para ir contra. O problema, a palavra-chave está na união. Obrigada, professor Armando. Doutor Douglas, por favor, a sua contribuição. Sim, sim. Na verdade, é interesse político, né? O que prioriza a tramitação de um projeto de lei é a sua classificação em caráter de urgência, né? A mesa diretora pode fazê-lo, ou então o presidente da República, o chefe executivo, pode solicitar essa classificação ao Congresso Nacional, né? É um projeto de iniciativa do próprio Poder Legislativo e, óbvio que não é um projeto que tem caráter de urgência, mas se houvesse interesse político, certamente ele poderia estar tramitando com mais celeridade, né? Mas, para ter interesse político, de repente, uma pressão, né, sobre os nossos legisladores, né, seria muito interessante. Para ter essa pressão, teria que ter pessoas interessadas correndo atrás, né, não mesmo, mas um grupo importante de pessoas pressionando. Em Brasília é muito comum você ter o lobbying, né, o lobbying de profissionais, o lobbying de empresas, o lobbying de grupos econômicos, agricultores, industriais, etc., e assim por diante, né? Da mesma forma, poderia ocorrer com os podólogos. Muito bem. Obrigado, doutor Douglas. Nós temos uma pergunta aqui, professor Armando, que foi feita já até por 4 pessoas, que elas perguntam assim, ó, a Graça Lopes, como também outra pessoa aqui também do Rio de Janeiro, é outra de São Paulo, estão perguntando assim, ó, então, afinal, quem está cadastrado no CRBM, o que eu vou fazer, Armando? Como está suspensa a resolução neste momento, até que tenha uma decisão da Justiça, é aguardar, não precisa fazer nada, é aguardar a decisão da Justiça e continua a vida, toca a vida dentro da normalidade. Gostaria de ouvir até o Dr. Douglas sobre esse assunto, porque é mais da área dele do que da minha. A nossa, aliás, é da área dele, né? A nossa é aguardar. Tá? Quer falar alguma coisa? Alguma contribuição, doutor Douglas? Sim, sim, é uma decisão liminar dada, né, no início do processo. Então, o processo ele segue, ainda vai ser apresentado mais na frente contestação e outras provas talvez sejam produzidas, decisão final e outras instâncias, enfim, tem que se aguardar, como disse o Armando. Então, quem quiser se inscrever não pode, porque a resolução está suspensa, né? Quem se inscreveu tem que aguardar. Perfeito. Obrigado, Douglas. Próxima pergunta, Gi. Vamos lá, então. Algumas perguntas que vieram do Instagram. A Maria Elisa de São Paulo. Então, por conta desse processo das cargas horárias que são distintas, né? Lá no Espírito Santo, por que não se estabelece um currículo mínimo de podologia? Essas pessoas, elas terão de fazer uma complementação? E aproveitando o ensejo, a pergunta também da Cassiana. O que se ganha e o que se perde com a filiação no Conselho de Biomedicina? Posso começar respondendo? Por Depois favor. eu gostaria de passar também, eu acho, ouvir também o Alessandro para falar um pouco, né?
Bom, eu vou começar pela primeira parte, que é da carga horária mínima. A carga horária mínima é a de 1.200 horas, que é do curso técnico. Quando o curso técnico foi criado, nós tínhamos no Brasil, na época, isso foi na década de 90, apenas profissionais do nível profissionalizante. E foi aberta a possibilidade para que esses profissionais fizessem um complemento. Eu mesmo sou um desses profissionais que fiz o complemento. Eu tinha me formado em 89, 88 para 89, com uma carga horária de 440 horas, com um curso profissionalizante, não existia o técnico. Quando passou a existir o técnico, eu busquei um curso técnico e fiz um complemento para continuar exercendo, até porque aqui na cidade de São Paulo, se eu tentar abrir um consultório de podologia sem ter curso técnico, eu não posso, eu não consigo, a não ser que eu trabalhe na clandestinidade. Se eu tiver carga horária de 400 horas ou menos, eu não vou conseguir. Você não vai conseguir o alvará junto à vigilância sanitária, você não vai conseguir exercer sua profissão. Então, essa carga horária mínima, ela já existe, é de 1.200 horas. Por isso é que, quando se criou o projeto, se abriu a possibilidade para o Brasil todo que profissionais que comprovarem o exercício da profissão há mais de 5 anos, eles têm o direito garantido. Só isso. Mas aqueles que quiserem evoluir, ter o curso técnico ou de graduação, as portas estão abertas das dezenas de escolas, centenas de escolas de curso técnico e as muitas de graduação que já existem. A outra pergunta qual era mesmo, Gi? Só para... O que ganhamos e o que perdemos? Isso, o que se ganha e o que se perde para o profissional de podologia com a filiação ao conselho? Então, o conselho profissional, isso as pessoas acabam confundindo muito. Elas acham que um conselho deve trazer benefícios no sentido de, como se fosse uma associação, promover cursos, capacitações. Não é o papel principal do conselho. O papel principal do conselho é fiscalizar o exercício profissional. E quando nós falamos em fiscalizar o exercício profissional, o que se ganha é que pessoas que não têm a formação ou que estão tentando exercer a podologia sem realmente serem podólogos, sem realmente terem a formação mínima, elas receberão a fiscalização e não poderão fazê-lo. Dessa forma, o profissional está ganhando porque ele está combatendo o intruso que está querendo entrar na sua área, e, principalmente, o cidadão, o ser humano, o paciente, está ganhando porque ele terá a certeza de que está sendo atendido por um profissional que tem a mínima formação. E se esse profissional cometer uma iatrogenia, ou seja, um erro profissional, uma lesão, ele vai ter que responder por isso, porque aí tem um código de ética, tem uma comissão de ética, tem punições para esses profissionais. Obrigada, Armando. Passamos a palavra ao doutor Douglas e também ao doutor Alessandro para complementações, por favor. Perfeito. Eu gostaria de complementar para enfatizar, né, que a padronização da formação profissional é essencial para denotar uma qualificação daquela profissão e bem como dos serviços prestados, né? Daí vem a valorização profissional e essa valorização ela redunda também em remuneração, né? Senão você vai ter, obviamente, pessoas mal remuneradas, serviços mal prestados, né? E certamente outras implicações, quiçá jurídicas também, né? Pessoas insatisfeitas, com serviços mal prestados, sendo processadas, inclusive, sendo buscado aí por clientes lesados, né? Devidas reparações, né? E eu gostaria de complementar sobre o lobbying que eu citei, né? Houve uma pergunta recente, eu não me lembro quem foi que fez. A podologia do futuro. Podologia do futuro. Sim. Como crescer esse lobby? O pessoal usa muito, gente, mandar e-mail para parlamentares, pesquisar quem são os membros dessas comissões, quem é o relator. Aí, geralmente, organizam grupos e, assim,
Ó, tá aqui o e-mail dele. Gente, vamos todo mundo mandar e-mail. Às vezes até escreve alguns modelos diferentes de e-mail e dispara um monte de e-mail, assim, pá, e manda e-mails. Vamos organizar tais dias, de período tanto a tanto, vamos ligar para o deputado, para o senador, para poder pedir o apoio para ele na votação que vai ocorrer dia tal para o nosso projeto. Vamos dar um jeito de mandar 3 pessoas para fazer uma reunião no gabinete do senador fulano de tal. Parece difícil, mas não é tão difícil a gente conseguir reunir com deputado e senador. Tá? Ainda mais quando você representa uma classe. Obrigado. Alessandro, por favor. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. A minha internet aqui houve uma falha aqui, eu não ouvi bem o que o Armando Bega falou. Quando eu voltei, a pergunta já estava para mim. Mas eu queria contribuir com a parte final, quando se fez a pergunta do que nós ganhamos com a inscrição no conselho. Eu queria fazer uma reflexão, na verdade, para que a gente pudesse pensar, e eu queria tirar um pouco desse ambiente que nós estamos vivendo aqui através dessa reunião, desse bate-papo, para trazer essa reflexão. Eu estudo bastante sobre os judeus, né? E a gente percebe que é uma nação muito rica, muito próspera. Em tudo que eles fazem, eles são bem-sucedidos e abençoados. E todas as vezes que você vai falar com um judeu e chama ele para participar de uma reunião ou alguma coisa, ele fala assim, como que eu posso contribuir? O que eu posso dar? O que eu posso levar? E nós, brasileiros, nós temos uma cultura de fazer ao contrário. O que eu vou ganhar com isso? O que eu posso ir lá buscar? O que vão me dar em troca com a minha presença lá? Então, eu acho que a gente precisa observar as pessoas que estão dando certo, as nações que estão dando certo, o mundo que está dando certo, e ver nessas atitudes, nesses hábitos, algo que nos faça mudar a nossa mente, para que a gente tenha o nosso crescimento. Porque são através de princípios e de valores que há o crescimento. Não é pela luta, não é pela guerra, não é pela força, mas sendo que realmente tem valor e princípio. As conquistas, elas acontecem quando nós estamos vivendo debaixo de princípios e valores. Então, eu vejo mais uma pergunta que em vez de uma pergunta que nós devemos fazer, nós devemos nos colocar mais à disposição do tipo assim, como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir? O que o conselho pode receber através da minha ajuda, que de alguma forma possa ser palpável? Como que eu posso ser usado nessa situação? Então, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade quando nós achamos que nós temos que ser somente beneficiados, nós precisamos somente ter. E na verdade, o mundo, ele gira em torno da lei da semeadura. Eu tenho uma semente e eu preciso plantar essa semente para que ela frutifique ao meu favor. Mas se eu comer essa semente, eu perco a grande oportunidade de ver a multiplicação, de ver o sucesso na nossa vida. Então, a mentalidade da podologia hoje precisa mudar nesse sentido de querer só ter para si, mas virar um pouco, estar sobre a outra prisma para dizer assim, como que eu posso ajudar? Porque, infelizmente, acabam sendo a grande minoria que se coloca à disposição em ajudar. Mas, ao se beneficiar, todos querem se beneficiar. Por isso que tem pessoas que se colocam de longe dizendo assim, eu não entro nessa briga porque eu quero o meu conselho próprio. Tá? Como você pode ajudar? O que você pode oferecer? Como que você pode se colocar à disposição para que isso venha acontecer? É muito fácil dar palpites, é muito fácil opinar, mas se não lutar, as coisas não acontecem. E a gente precisa entender que nós estamos dentro do mesmo barco. O barco aonde é possível ele naufragar, né? Vamos supor que ele está com um buraquinho lá na proa dele. Aí a água está entrando no barco e você está lá na polpa com o braço cruzado dizendo assim, isso não é um problema meu. E a pessoa está com a canequinha lá tentando se desvencilhar daquela água que está fluindo dentro do barco e fazendo ele afundar. Isso, você, eu, profissional da podologia, todos nós precisamos entender que todos fazemos parte desse mesmo barco. Por isso, a importância de nós olharmos a podologia dentro de uma coletividade e não de uma questão individual. Eu não posso querer defender os meus interesses próprios. Vocês não têm noção o quanto está sendo duro, por exemplo,
tem muitos interesses próprios meus pela coletividade em estar aqui. Então, é esse sentimento que precisa nutrir, que precisa verter de dentro de nós, quando nós pensamos num projeto maior, num projeto máximo para a gente viver. Então, a nossa mentalidade precisa ser assim: como eu posso servir para que eu tenha a minha profissão regulamentada no meu próprio conselho? Essa mensagem que eu queria passar para vocês, foi só um pedaço que eu ouvi aí da fala do Bega, e é isso, meus amigos. Muito obrigado, Alessandro. E nós estamos ainda com muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder a todas elas. A Cláudia Matos, de Salvador, Bahia, pergunta: aqui em Salvador, no caso, temos uma resolução que, para atuar nas equipes de cuidado do pé diabético, precisam ser enfermeiros com especialização em podologia. Caso haja regulamentação da podologia, isso vai mudar? O Conselho Profissional irá nos defender neste caso? Passo a palavra para vocês. Sim, pessoal, essa é uma luta de muito tempo, e é uma luta que nós temos encampado já há décadas, na verdade. Então, o Conselho, ele tem como defender, porque, primeiro, deixa eu até voltar um pouquinho numa questão que eu ouvi que o Dr. Douglas falou, e tem a ver com essa pergunta também, que é a questão da sistematização. As profissões regulamentadas, por meio dos conselhos, são os conselhos que fazem isso, criam as suas DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais. A podologia não tem diretriz curricular nacional. Algumas pessoas falam CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Não tem peso a Classificação Brasileira de Ocupações para determinar o que realmente deve ser estudado e colocado em prática. Ela apenas está orientando. Agora, as DCN, sim. Uma DCN, que é uma Diretriz Curricular Nacional, que é por meio de um conselho, ela tem esse peso. Então, quando nós nos atrelamos ao Conselho de Biomedicina e criamos as câmaras técnicas, a ideia seria regulamentar a podologia e criar as diretrizes curriculares nacionais. Aliás, nós começamos já a trabalhar num manual do podólogo, que é para orientar essas diretrizes. Esse manual vem sendo trabalhado e foi até colocado no nosso site. No nosso site, as pessoas podem olhar que já existe um manual nesse sentido, que é um esboço, que é esse esboço dessas diretrizes para o Conselho. Então, o Conselho ele pode ajudar, porque, por exemplo, o Conselho de Enfermagem foi quem determinou que o enfermeiro é o profissional que desenvolve tais atividades. O Conselho de Podologia é o que vai determinar o que a podologia faz. Enquanto nós não temos o nosso próprio conselho, é aquele conselho que nos abrigou que vai fazer essas determinações, para que no futuro possamos ter, aí sim, o nosso próprio conselho e essas determinações passem para ele e ele continue e siga em frente. Tá? Alguma contribuição dos senhores ou eu posso passar para a próxima pergunta? Eu gostaria só de fazer um acréscimo para que, de repente, pudesse esclarecer ou um pouquinho mais a comparação entre a questão do enfermeiro com especialização em podologia e um prático que, de repente, tenha aprendido algumas técnicas, né, de podologia, pode abrir um consultório para concorrer com você, que é profissional, que estudou, que se especializou, ele pode abrir um consultório e concorrer ao seu lado, né? E se declarar, se autodeclarar o profissional tanto quanto você, né? E captar ali, ou cooptar seus clientes. É isso, porque a ausência de regulamentação possibilita isso. Por favor, Armando. Isso. Gostaria também, aproveitando essa fala do Dr. Douglas, que esse é um dos motivos por nós estarmos lutando para nos mantermos dentro do Conselho. E talvez também esse seja o motivo que tenha assustado algumas pessoas por aí, porque muitas, às vezes, não estão
devidamente formadas e ficam assustadas, então falam, não, vamos barrar essa resolução, porque isso pode ser um problema para a nossa atuação. Essa é a visão daqueles que são contra ter um conselho, ou são contra estar dentro do conselho, muitas vezes passa por isso. Não sei a visão de cada um dos que são contra, mas eu já tenho ouvido de muitas pessoas que falam assim, então eu não vou poder atuar, eu sou contra porque eu não vou poder atuar, porque eu fiz um curso de 400 horas, eu fiz um curso de 300 horas, e é bem isso que o Dr. Douglas falou. Essas pessoas, não tendo um conselho, abrem lá um consultório e vão concorrer com você que estudou 1.200 horas, que estudou 1.800, 2.100, 2.800 e até 3.200, que nós sabemos que tem formações com essas cargas horárias. Obrigada. Vamos lá, então, continuando. A gente tem mais algumas perguntas, né? Eu vou colocar algumas em bloco para que a gente dê celeridade, né, às respostas de vocês. Por exemplo, né, lá do Instagram, quem se formou ainda não atua? Pode dar entrada na carteira? Gente, já foi respondido, né? Tem que aguardar até a Justiça emitir um parecer definitivo com relação a isso. Outra pergunta vindo lá do Facebook. Vamos seguinte, com o CRBM temos um diferencial quando formos ingressar em alguma especialização. Fiquei sabendo que alguns profissionais só conseguiram ingressar em especialização quando mostraram a carteirinha. Isso é de fato verdade? Maria de São Paulo. Isso é de fato verdade. Nós temos alguns profissionais que foram fazer especialização, por exemplo, uma especialização na USP, e que a direção da especialização pediu que ele apresentasse uma carteira de vínculo com um conselho profissional, porque senão ele não poderia fazer, afinal de contas ele estaria aprendendo ali técnicas que eram muito restritas para profissionais da saúde e que estão dentro de conselhos profissionais para fiscalizar a aplicação dessas técnicas. Assim como também nós sabemos de profissionais que foram e exerceram atividades junto a órgãos governamentais e só puderam fazê-lo porque comprovaram que estavam inscritos no conselho. Isso também é importante que se diga. Muito bem. Magno? Muito bem, obrigado, doutor Armando, pela resposta. A próxima, agora nós temos uma do Facebook. Olha que legal, a Andréa Marques está perguntando assim, ó. Com tudo isso acontecendo, pode atrapalhar a nossa regulamentação? Andréa de Moraes está perguntando. Sim, pode atrapalhar nossa regulamentação? Não, já está atrapalhando nossa regulamentação. Essas pessoas acham que estão ajudando. Na verdade, elas estão dando um tiro no próprio pé da podologia, estão atrapalhando muito a regulamentação. Por quê? Primeiro, por desunião, porque não sentaram para fazer suas críticas, para fazer suas sugestões, partiram para um ataque sem poder ajustar conosco o que, de repente, eles poderiam achar que não era o mais correto e, numa mesa de reunião, se resolver isso. Não. Partiram para o ataque. Esse ataque, ele freia o desenvolvimento da podologia, barra a regulamentação da podologia. E aí eles falam, não, vamos tentar de outro jeito. Começar de estaca zero, lutar por tempos para se conseguir algo que já estava quase se conseguindo. E esses interesses realmente não são os interesses da podologia. Se alguém tiver algo, por favor, Dr. Douglas e Alessandro. Particularmente, eu não teria uma outra consideração além do que o doutor Armando já fez muito bem, viu? Em relação a esse ponto. Tá ok, obrigada. Alessandro, alguma palavra? Acaba retardando mesmo, né, a nós assumirmos essa posição de conquista pela profissão, porque há uma pausa, né? Então, a justiça ela é morosa no nosso país, que as coisas não acontecem de uma mão para outra, né, dentro dos órgãos judiciários, mas isso acaba
Acho que nós perdemos a conexão do Alessandro. Quando ele voltar, ali dar continuidade à fala dele, ok? Enquanto Perfeito. isso, vamos para uma outra pergunta da Entrando ali. Lopes Fátima, do Instagram. O estado de São Paulo já regulamentou a profissão. Se outros estados também o fizessem, ajudaria a regulamentação a nível federal? Isso fala diretamente aqui do estado onde eu resido. Uma regulamentação estadual, ela não tem, para as relações trabalhistas, não tem a força da regulamentação federal, porque quem regulamenta a profissão é o nível federal e não estadual. Isso, na verdade, é mais uma forma de falar, olha, essa profissão existe e nós lutamos para que a federação enxergue que ela existe. Então, é importante? Politicamente, mas não tem efeitos práticos para o exercício profissional. Né? Doutor Douglas? A Constituição Federal, ela estabelece, lá no artigo 22, inciso 16, que a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício da profissão é privativo da União. Então, a iniciativa dos estados, ela pode vir a ser questionada, eventualmente, inclusive, né? Mas é interessante, porque isso traz, né, voga para a profissão, de certo modo, né? Então, esses questionamentos, tudo isso, de certo modo, contribui de alguma forma, né? Então, tudo que vem acontecendo de algum modo, ao menos contribuiu para que todos estivessem aqui. Eu acho que isso é positivo, ao menos. Tá, ok, obrigada. Alessandro, por favor, para que você possa terminar a sua fala anterior. Eu acho que ele está com problema, ele caiu de Acho novo. que nós estamos com problemas, né? Então, a gente vai ainda continuar. Tem perguntas da Júlia Fiorini, do Facebook. E agora? Nós vamos proceder. Vou deixar o Dr. Douglas... Quer falar, Dr. Douglas? Eu falo. Eu só queria fazer um acréscimo, né? Dizer que a autoria do processo é do Ministério Público Federal e qualquer outra avocação, né, do gênero é ilegítima, viu? Então, é o Ministério Público Federal quem protocolou a ação civil pública e, no mais, não existem outros autores. E eu queria também falar, se me permite, Dr. Douglas, que estão divulgando por aí que o juiz já decidiu, que a defesa já foi feita. Primeiro, deixar bem claro que não existe, né, uma decisão final e que que estão dizendo da defesa que já foi feita não é bem uma verdade. Então, só isso. Alessandro, será que você consegue nos ouvir? Nós ainda vamos continuar com essas tentativas, né, até que ele possa retornar dentro da normalidade. Sandra Nascimento, né, fez um comentário de que é um querendo ser melhor que o outro. Então, vamos aguardar e deixar a justiça decidir quem é que tem a razão, não é mesmo, Suzana? E a Sandra perguntou, houve um número significativo de inscritos no Conselho de Biomedicina? Eu posso responder. Existe um número de inscritos que não é a da maioria dos podólogos, mas sim existe um número aqui na primeira região, principalmente, que é a maior, onde tem um número maior de inscritos. E isso demonstra, inclusive, que ninguém é obrigado a se inscrever, porque todos continuam atuando normalmente e ninguém foi bater na porta de ninguém e falar, olha, se inscreva, porque senão, se fosse uma obrigação, já se teria ido tomar alguma atitude legal nesse sentido. Então, não. As pessoas são apenas convidadas. E muitas delas até às vezes nos dizem, olha, ainda não me inscrevi porque
não tive tempo, porque estou com um problema financeiro, vou me inscrever depois. Outros, olha, acabei de me inscrever. Então, isso é normal. E nós, olha, tudo bem. Tem pessoas da nossa relação próxima que se inscreveram recentemente, outros que ainda não se inscreveram, outros que já estão inscritos. O que a gente vem falando já nos congressos é que as pessoas se inscrevendo vão dar um volume para a nossa luta pela regulamentação. É isso, é a questão da união e não a questão da obrigatoriedade. Isso é importante também se frisar. Obrigado, professor Armando. Excelente explicação. Nós temos agora a pergunta da Thaís Nantes. Thaís, não se preocupa, não tem importância não. A gente te responde novamente como nós vamos te responder aqui, ó. Ela falou assim, ó, desculpa na minha dúvida, se ela já foi sanada. Eu só cheguei agora na live. Então, seja bem-vinda, fique aqui conosco, que nós vamos esclarecer agora. Ó, gostaria de saber os motivos que levaram a Justiça Federal a barrar a podologia de estar inserida no Conselho de Biomedicina. O que aconteceu? Vamos deixar essas para os advogados primeiro? Pode, Eu acho que vai ser legal, hein? Um bate-bola entre o Dr. Douglas e o Alessandro, falando dessa questão, hein? Vamos lá, galera? Pode falar, Douglas, primeiro. Tá certo. O que a Justiça Federal declarou ou reconheceu é que a lei que criou o Conselho Federal de Biomedicina e disciplina regulamenta, né, o exercício da profissão do biomédico e biólogo, ela não regulamenta a profissão do podólogo. É por isso que ela suspendeu a resolução 288. Obrigado, Douglas. Alessandro? Ok. Só vale ressaltar, né, o Dr. Douglas pode confirmar isso, que dentro da jurisdição, dentro da competência no judiciário, existem demandas que são direcionadas conforme a pessoa, né, jurídica que está sobre o polo passivo ou ativo, né? Então, pelo fato de nós estarmos falando sobre uma autarquia, né, que é o Conselho Federal de Biomedicina, ela está sobre a esfera federal. E parece que quando nós usamos essa palavra federal, fica uma coisa muito agressiva e que traz pânico, que gera medo, né, na mentalidade das pessoas que são leigas, principalmente sobre o assunto da seara jurídica, né? E então, só para deixar isso claro, é uma ação promovida pelo Ministério Público Federal, por ser uma autarquia, e essa resposta, essa decisão vem da Justiça Federal pelo fato de ser ela competente para julgar esse caso, né? E eu vejo que o que está acontecendo, né? Eu uso bastante essa frase, que nós estamos vivendo um processo de uma pausa dentro desse processo, né? Que, na verdade, o processo ele é feito de vários procedimentos, né? De vários pequenos atos dentro do processo que vão ocorrendo. Então, isso não é o fim do processo, o processo não foi findado, não existe uma decisão final, ela percorre dentro desse mundo jurídico até que venha uma decisão final dentro dessa instância e, possivelmente, depois, por ambas as partes interessadas, elas podem prosseguir até a última instância. Então, existe um processo muito longo. Quando eu estava falando aqui que a minha internet caiu, eu falava justamente desse retrocesso, né, desse breque para a regulamentação da podologia, porque a justiça ela é muito morosa nesse sentido. Então, nós temos que aguardar todos esses trâmites possíveis dentro do judiciário. É como se, dentro de todo o processo da regulamentação, houvesse uma pausa nesse sentido, e essa pausa ela pode ser longa, por isso, em relação ao processo. Obrigada, Alessandro. Nós temos ainda algumas perguntas, né? A Lília Moraes. Existe possibilidade de ser exigido futuramente que o podólogo tenha graduação? Se existe a possibilidade de que o podólogo, que venha a ser exigido que ele seja só graduado? Exatamente. Isso. Não vejo essa possibilidade, porque o projeto de lei deixa bem claro que cria esses dois níveis, o do técnico e do graduado. Quero apenas fazer um adendo aqui, porque existia, por um tempo, um debate no nosso meio
e um grupo que era contra a existência dos 2 níveis, queriam que tivesse só o graduado, que se abrisse 10 anos para depois os cursos técnicos deixarem de existir, mas isso foi por água abaixo. Esse grupo debatendo, e isso é importante, por isso é que nós falamos que se as pessoas querem trazer sugestões, venham, sentem e vamos debater. Tudo é aberto para se chegar a um consenso. E a ideia que saiu vitoriosa é que os 2 níveis são importantes para a podologia no Brasil, porque essa é a nossa característica. Em muitos países só existe o nível de graduação, onde a profissão é regulamentada. Mas no Brasil, até por conta do grande número de cursos técnicos e de técnicos em podologia que tem no mercado, que é a maioria, entendeu-se que é interessante, pensando nessas pessoas, manter o técnico de podologia e o graduado, com competências distintas, tudo mais, que ainda vão ser definidas mais para frente, obviamente. Muito bem, obrigado, Armando. Mais uma pergunta que agora está chegando no Instagram, da Márcia Regina, podóloga. Me informaram que só quem pode criar um conselho seria a União. Isso é verdade? Advogados, Douglas ou Alessandro, respondam, por favor. O Conselho de Classe tem status de autarquia federal. Então, a iniciativa tem que ser do chefe do Poder Executivo. Então, teria que ser a proposta de um projeto de lei iniciada pelo Bolsonaro. Ele teria que encaminhar uma proposta de projeto de lei. O projeto de lei, na verdade, ele deveria encaminhar ao Congresso Nacional. Então, seria o chefe da União encaminhar um projeto de lei ao Congresso Nacional, que deliberaria com a aprovação das 2 casas e depois a sanção pelo presidente da República, né? Perfeito. Alessandro? As pessoas, elas esquecem o seguinte, né? A lei, ela é muito dinâmica, né? O mundo jurídico, ele é muito dinâmico. Hoje você compra um vade-mecum, né? 2020, ano que vem você tem que comprar outro, porque já houve muitas mudanças, né? E é muito dinâmico esse mundo jurídico. Então, assim, nós precisamos perceber esse processo todo dentro de uma questão da linha do tempo. Por um tempo, era possível fazer essa iniciativa de criação de novos conselhos, mas a definição que nós temos hoje, por uma decisão do STF, é que somente o Estado, né, ou a União representando, através do Poder Executivo, no caso hoje o Jair Messias Bolsonaro, seria possível se criar um conselho próprio. Agora, o que as pessoas precisam entender é por que isso, então, não acontece, né? Existe um conflito dentro do ordenamento jurídico de leis, né, que não nos dá essa oportunidade, que não nos propicia essa oportunidade de fazer de uma forma toque de caixa e dentro daquilo que nós achamos que deve ser feito. Existe uma sequência para isso, porque o conflito diz o seguinte: o poder legislativo é ele que tem a função de regulamentar uma profissão e o poder executivo é aquele que tem o poder de criar um novo conselho. Mas onde que entra o conflito? O poder legislativo só regulamenta a profissão se o poder executivo criar um conselho e o poder executivo só cria um conselho se tiver uma profissão regulamentada. Por isso que veio essa sugestão do Senado, para que nesse processo de sugestão dele, nos vinculasse a um conselho já existente, que já esteja estabelecido, para que houvesse uma maturidade da nossa profissão dentro dessa guarita desse novo conselho, para assim regulamentar a profissão e posteriormente nós termos definido pelo chefe do Estado, né, aí na presença do presidente da República, a criação do nosso próprio conselho. Então, que precisa se entender que existe um passo a passo a ser seguido e que nós não podemos quebrar regras, né, constitucionais, decisões do STF, que nos coloca para percorrer esse caminho que nós devemos percorrer. Se me permite só uma parte, complementando, excelente as colocações do Dr. Douglas e do Alessandro. O Executivo hoje não está criando conselhos até que o STF resolva um problema, porque os funcionários dos conselhos, por ser, em tese, uma autarquia,
querem ser funcionários públicos. E o governo não quer, porque senão seria admitir a entrada de milhares de novos funcionários para aumentar o gasto do governo. O governo não quer bancar esses funcionários. Então, até que se resolva essa questão de se conselho é autarquia e os funcionários do conselho são públicos, ou conselho, embora autarquia, os funcionários são empregados CLT, eles não estão criando conselhos, exceto em casos muito, muito, muito específicos e de uma necessidade extrema, mas, via de regra geral, a Casa Civil não recebe, isso já vinha desde que, por exemplo, o último conselho foi criado, não recebe a regulamentação de novas profissões para criar um conselho, ou seja, o executivo não está criando. Por isso é que se encontrou a solução de colocar a podologia dentro de um conselho para não onerar o Estado e não ter a necessidade do executivo criar um conselho no momento. Importante dizer que o acordo feito com o Conselho de Biomedicina é que a podologia ficaria temporariamente até a regulamentação e até se resolver essa questão entre as autarquias, o executivo, e poder se criar o próprio Conselho de Podologia. É isso. Eu posso responder uma pergunta? Vocês me permitem isso? Claro. Por favor, porque isso vem para a minha outra formação, né? Os podólogos que vão aos congressos sabem que eu também, além de podóloga, sou farmacêutica, né? E sou professora do ensino superior. A Andréia Moraes fez uma pergunta assim, mas quando existe um conselho, existe a necessidade de se estar inscrito para a atuação, correto? Olha, Andréia, eu vou sair um pouquinho da podologia e vou responder para você como farmacêutica, ok? Quando a nossa profissão ela estiver regulamentada, para que haja o exercício profissional, nós vamos estar, sim, não vou usar a palavra obrigado, mas a gente vai ter que fazer, sim, a inscrição para poder fazer as suas atividades. Por exemplo, dentro da área da farmácia, para que eu possa dar aulas na graduação, dentro dos laboratórios de manipulação de medicamento, por exemplo, eu só posso fazer isso porque o meu nome está lá no conselho, o meu diploma está lá no conselho, e diante de toda a documentação me foi fornecido um registro. Isso me resguarda enquanto profissional. Então, quando a gente tiver, de fato, regulamentação, quando essa questão judicial ela for resolvida, se o juiz decidir que é necessário, sim, fazer a inscrição, como está lá na atual legislação, será importante a sua inscrição. Mas a gente só vai poder dizer que isso está correto quando todo esse trâmite jurídico ele finalizar. Por enquanto, a gente só aguarda. E tem um comentário aqui de uma pessoa de Brasília que eu queria que vocês respondessem, meninos, lá do Facebook. Elaine Cristina fala assim, eu vou tentar traduzir um pouco a pergunta dela. Ela diz que aqui em Brasília, né, isso não foi explicado, que sobre o conselho, acredito que seja a Câmara Técnica de Podologia, simplesmente criaram uma comitiva e se fizeram, né? E que todos deveriam se inscrever. Acho que quando a profissão ser regulamentada, deveria nós, podólogos, ter o direito de escolher nossos representantes. Então, eu queria que vocês explicassem como foi a escolha dos membros para a Câmara Técnica e quais são os passos posteriores a isso. Por favor. Muito bem. Eu vou começar respondendo, porque como fui eu que procurei o pessoal do Conselho de Biomedicina, fiz a conversa com eles, explicando a necessidade que nós tínhamos, o que se definiu é que nós montássemos câmaras técnicas e até o momento da regulamentação, e que quando existisse a regulamentação, nós abriríamos para a escolha via eleição entre os podólogos, os inscritos, porque aí sim nós teríamos a obrigatoriedade da inscrição, e aí sim, pela obrigatoriedade da inscrição, faria a eleição das câmaras técnicas.
mas que neste primeiro momento, por estarmos propondo, por estarmos montando e até para poder suprirmos uma necessidade da legislação e do que era pedido pelos senadores, nós montamos câmaras técnicas entre as pessoas que estavam lutando pelo processo de regulamentação para, assim que regulamentado, aí termos a nosso estatuto próprio com as eleições abertas. Alessandro, alguma palavra sobre isso? Então, eu acho que tudo que se inicia, né, existe um grupo para se iniciar. Tudo tem um começo, né? Então, esse começo, geralmente, são as pessoas que estão mais envolvidas num processo, né, de busca, de concretização de um sonho, né, de um desejo, que estão mais envolvidas, né? Porque, infelizmente, todos aqui sabem que a podologia, ela nos prende muito no mocho. A gente fica pregado no mocho durante o dia todo, né? E não são todos que têm a disposição voluntária, e quando eu digo voluntária, até financeira, de estar à disposição desse projeto macro, né? Em detrimento a todos, a coletividade, né? Hoje eu tenho a oportunidade, pelo fato de eu estar com o meu tempo full time para poder dar aula, ministrar cursos, né, de podologia, eu tenho condição de fazer a minha agenda e de me colocar à disposição de somar nesse projeto macro, mas nem todos têm isso. Então, as pessoas que têm essa possibilidade e estão envolvidas, não quer dizer que esse grupo que foi escolhido por algum motivo especial para que esse grupo fosse fechado. Não, é por uma questão técnica, né, da pessoa ter discernimento, da pessoa ter um conhecimento vasto, assim como em todas as áreas, a área jurídica, a área médica, são escolhidas as pessoas de destaque, as pessoas que têm um notório saber sobre aquela área para compor uma mesa, né? Uma mesa principal. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu comprei meu apartamento aqui em Goiânia e quando eu comprei minha casa num condomínio em Florianópolis, que foram comprados no início, na planta, quando surgiu, quem colocou o síndico para poder operar, o primeiro síndico para poder operar naquela situação? Foi a própria construtora. Ela indicou um síndico que isso é normal em todas as áreas, em todos os âmbitos. Se indica o primeiro e depois de 1 ano, 2 anos, onde a coisa já está mais madura, faz uma eleição entre todos aqueles interessados. Então, o processo é esse. O processo não está para que esse grupo aqui seja beneficiado de alguma maneira, mas para que esse grupo que se colocou à disposição, que está à frente, que está voluntariamente à frente, não tem ninguém ganhando dinheiro aqui. Gostaria eu, viu, Bega? Às vezes tem a oportunidade de eu receber, mas eu sei que isso não existe. Então, nós estamos aqui voluntariamente prestando um serviço em prol da coletividade da nossa profissão. Muito bem, Alessandro. Posso só dar um complemento? É boa essa fala do Alessandro, realmente, porque aí deixa bem claro que esse é um grupo inicial, como se fossem os que, como fundadores, que a partir do momento que aconteça a regulamentação, que como o Alessandro disse, a entrega, né, do bem, que é a regulamentação, aí abre-se as votações. E até deixar bem claro para as pessoas, porque as pessoas ficam falando por aí que, olha, esse pessoal deve estar ganhando alguma coisa, tem interesse. O nosso interesse é a podologia. O nosso interesse é amor pela causa da profissão que nós abraçamos, no meu caso, há 32 anos. É esse o interesse. É o interesse por conhecer a podologia como ela já se desenvolveu em muitos países, por ter amigos podólogos que passaram por essa mesma luta e que hoje conseguiram a regulamentação, conseguiram avanços muito grandes na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, por ter esses amigos e por saber a história deles, por serem pessoas que influenciaram nesse processo também, nós nos sentimos no dever de fazer o mesmo aqui pelo Brasil.
instigados muitas vezes pelo anseio de ver a podologia no mesmo patamar, no mesmo nível da podologia dos Estados Unidos, da podologia da Espanha, da podologia de Portugal. Aqueles que lutam de forma contrária, que são contra a regulamentação ou que acham que não deveria estar no Conselho, que atrasam a regulamentação neste momento, estão lutando contra essa causa, muito embora muitos o façam inocentemente, sem saber que o que estão fazendo prejudica a causa que é a própria podologia. É o que eu quero entender, que seja inocentemente, porque se tiver outros motivos, isso vai me deixar muito triste, vai deixar a podologia atrasada mais tempo ainda. Eu costumo dizer que em 1995, quando não tínhamos cursos técnicos, e olhamos para a história da podologia mundial, a podologia se equiparava aqui no Brasil ao que era a podologia na Europa nos anos de 1800, 1850, quando nós conseguimos passar por um curso técnico e depois para um nível superior, nós conseguimos aproximar a podologia do que é a podologia nos Estados Unidos em 100 anos. Eles conseguiram esses mesmos feitos nos anos da década de 20 do século passado. Quando eles, no ano de 1932, lutaram para ter um reconhecimento pela classe médica, nós estamos vendo que nós estamos lutando ainda para ter a nossa regulamentação. Então, nós conseguimos ver os avanços da podologia com essa nossa luta, ao mesmo tempo que conseguimos enxergar o quanto ela perde, o quanto ela retrocede, quando hashtag eu não defendo a podologia, ao invés do hashtag eu defendo a podologia, quero essa podologia dentro do Conselho para ter a regulamentação o mais rápido possível. Mas quero ter o meu Conselho próprio. Quero sim, mas sei que o caminho hoje é esse. Como disse o Alessandro, pode acontecer de amanhã ou depois termos mudanças em leis, em a forma como se regulamentam e como são criados os conselhos. Mas hoje a história é essa. E não adianta ficar querendo inventar, porque aí é inventar, é querer aparecer, pegar o bonde andando, já sentar na janelinha de todo um trabalho suado, um trabalho sofrido desde o ano de 2005, quando a Associação Brasileira de Podólogos deu entrada, juntamente com o deputado José Mentor, nesse projeto de lei lá em Brasília. Obrigada, Armando. Magno, vamos lá mais algumas perguntas para a gente já encaminhar para a reta final? Vamos, sem sombra de dúvida. Então vamos nessas perguntas aqui, ó. Se a decisão do juiz, olha aqui, ó, se a decisão final do juiz for negativa à nossa categoria, como ficaria a nossa situação? Como que ela vai ficar? Esclarece para nós aí. Primeiramente, vai ficar esse atraso. Segundo, nós vamos continuar lutando. Eu aprendi isso quando eu estava... vi isso acontecer na prática, quando eu estava numa reunião que era uma audiência pública na Câmara de Regulação das Profissões da Área da Saúde, estavam presentes os representantes dos conselhos, isso foi por volta do ano de 2010, 2011, não lembro bem, e eles nos encostaram na parede, não, porque não pode regulamentar tudo mais, com os argumentos dele. Nós tentamos argumentar, eles não queriam ouvir os argumentos, e o deputado José Mentor, num determinado momento, tocou no meu braço e falou: olha, nós vamos sair, mas eu quero falar algumas palavras antes. Vocês que estão aqui lutando para que a podologia não seja regulamentada, muitos de vocês fazem parte de profissões que, alguns anos atrás, estavam no outro lado da mesa, do lado onde está o Armando agora, fazendo a defesa de vocês e encontrando resistência. Hoje que vocês conseguiram a regulamentação, vocês se colocam contra. Mas não importa, nós vamos continuar lutando. Nos levantamos, não desistiremos. Se, em primeira instância, tivermos algum problema, vamos adiante. O que nós não vamos fazer é baixar a cabeça diante de injustiças. Contra quem? Não contra mim, não contra você, mas contra a podologia. Gostaria de ouvir também a fala dos nossos amigos.
eu creio que o que nós estamos vivendo na podologia serve para a nossa vida pessoal. E a gente precisa trazer alguns entendimentos para a nossa vida, né? Uma guerra, ela é feita de sucessivas batalhas. Quando se perde uma batalha, não quer dizer que se perdeu a guerra. A guerra é a regulamentação da profissão da podologia. Então, uma simples decisão não quer dizer que houve uma guerra ganha, conquistada. E nós estamos aqui para lutar. O bom soldado, ele vai até o fim. E nós vamos buscar a decisão favorável para a coletividade da podologia até o fim. Nós vamos lutar por isso, porque, sabe, grupo, e vocês podólogos que nos assistem, eu às vezes até me emociono com essa questão da podologia, porque em muitos momentos eu já lutei até que quase fisicamente pela nossa profissão. Eu já fui tirado de auditórios em congressos de outras profissões por policiais por querer defender a minha profissão. Eu já coloquei a minha cara a tapa em muitos momentos pela minha profissão, não por mim. Gente, se eu quisesse fazer por mim, eu estaria com o meu gabinete próprio montado e ganhando muito dinheiro, porque eu aprendi a ganhar dinheiro na podologia. Você pode ganhar dinheiro na podologia. Todos nós podemos ganhar dinheiro na podologia. E eu estou abdicando de ganhar dinheiro para mim, para minha família, construir patrimônios em prol de dedicar tempo pela luta da coletividade. Nós não estamos aqui de brincadeira, fazendo gracinha, não, e nós não estamos lutando por causa própria, não, nós estamos lutando por uma profissão. Então, eu desejo ainda ver em vida essa profissão sendo regulamentada. E quando eu recebi a notícia desse atraso por essa decisão, muito me entristeceu e eu chorei. Chorei de verdade, porque isso mexeu muito comigo, me comoveu. Porque o meu sonho, a minha mãe, quando ela me colocou, introduziu na podologia, ela disse assim, meu filho, faça podologia. E eu falei, mãe, eu não quero mexer com chulé, não. E ela falou, faça podologia porque você tem aptidão manual, você tem dom para isso. E aí eu resolvi ouvir minha mãe. E eu me lembro, Armando Bega, que no passado, né, bem distante, quando nós iniciamos lá na podologia, quando se iniciou os cursos no Senac, ele era muito concorrido. E eu fazia direito e minha mãe falou, faz esse curso porque vai te ajudar a custear essa faculdade. Você vai crescer muito, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido na área da podologia. E eu tive presente lá no Senac, falei, quando a mãe fala, é bom a gente escutar. E quando eu cheguei lá no Senac, eu confesso que eu não queria, de hipótese alguma, mas também não queria falar para minha mãe, eu não fui atrás, eu não tentei e não te ouvi. E aí eu cheguei no Senac e perguntei para a atendente, como que é que funciona? E eu, muito novo, estava fazendo 18 anos ainda, ela pegou e falou assim, já tem mais ou menos 400 pessoas inscritas aqui para 20 vagas. Então, abriu um processo seletivo e somente 20 pessoas serão escolhidas. Aí eu falei, ótimo, né? Pelo menos agora eu faço a inscrição, participo desse processo, não sou escolhido, pelo menos falo para minha mãe que eu tentei. Moral da história, eu passei em primeiro lugar, e desde então eu passei a amar essa profissão, e isso, tudo que eu tenho, tudo que a gente conquistou foi através da podologia. Então, a gente luta porque existe um amor maior do que os interesses próprios. Por isso que nós estamos aqui nos colocando à disposição para contar a verdade para vocês, para falar de coração mesmo. Não é pelo bolso, não é monetário, não é pela carteira, não é pela conta bancária, mas nós estamos falando por causa de um propósito, de algo que vem de dentro mesmo, que nós estamos lutando. Pessoal, nós sabemos que nós temos ainda uma fila enorme de perguntas, mas nós já estamos há quase 2 horas, né? Aqui nós podemos posteriormente organizar uma outra super live, né? Instagram, Facebook, para que a gente consiga dar continuidade a esse assunto, né? Porque ele vai nos remetendo à área de educação, ele vai nos remetendo à área jurídica e à nossa profissão, né? Aquela profissão que eu sempre falo para os meus alunos, aquela que a gente escolheu chamar de nossa.
nós depois vamos passar informações, a gente vai pedir para o pessoal colocar lá no site sobre como você pode contribuir. Algumas pessoas perguntaram, né, como é que eu posso contribuir para ajudar nesse processo? A gente vai dar lá dicas para você se achegar a nós e que juntos a gente possa, né, de fato, alcançar êxito no nosso pleito, ter a nossa profissão regulamentada lá no futuro, ter o nosso conselho e a gente conseguir, de fato, dizer, nós somos profissionais da saúde, sim, e daqui ninguém vai tirar a gente. Eu gostaria de convidar o Dr. Douglas agora para proferir as suas palavras finais, por favor. De falar a todos vocês e como orientação, inclusive, de informar e convidar vocês a mirarem, né? No relator, o senador Paulo Rocha, do projeto de lei 151, tem várias perguntas aqui, falando sobre como podemos fazer para poder dar um up aí no projeto de lei, né? Para sair a regulamentação. Projeto de lei 151 de 2015, o relator é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Gente, pesquisa lá no site do Senado, pega o telefone do gabinete dele, pega o e-mail do gabinete dele, ou o e-mail do senador, manda e-mail e liga, individualmente, manda e-mail e liga, individualmente, pede apoio dele para poder dar andamento no projeto de lei. Isso vai ajudar muito, viu? É isso. Parabéns pela iniciativa e pela presença de todos. Obrigado, Douglas. Obrigado, doutor Douglas. Obrigado, Douglas. E a gente queria avisar vocês, não saiam daí, tá? Nós vamos convidar algumas pessoas para dar uma mensagem para você. Isso, pessoal. Agora, fiquem aí, porque nós temos algumas pessoas que vão... E a gente queria avisar vocês, não saiam daí, tá? Nós vamos convidar algumas pessoas pela presença de todos. Obrigada. E não saiam. Estão entrando profissionais que são das câmaras técnicas do Brasil todo. O Brasil todo, de norte a sul, representado pelas câmaras técnicas. Nossas decisões sempre são tomadas por esses grupos e grupos de apoio. Eu gostaria de ouvir uma palavrinha de cada um de vocês. Começando, está aí, Maria Elisa, por favor. Podem falar, fiquem à vontade. Maria Elisa Henrique Silva, São Paulo. Eu defendo a podologia. Próximo. Isabel. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Lescura, eu sou de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, e eu defendo a podologia. Obrigado. Próximo. Renato. Renato, me ouvem? Sim, sou de São Paulo. Pega uma coisa rápida. Você não falou? Quantas profissões da área da saúde foram regulamentadas nos últimos 20 anos ou 30 anos? A gente não conhece. Da área da saúde, não. Eles vão dizer que tem profissões que foram regulamentadas. Da área da saúde, não. Como falei. É isso. Eu defendo a podologia. Obrigado. Neuza. Neuza Fátima Pereira. Armando, a pessoa que apareceu não viu? Você, Neuza, pode falar. Estamos te vendo. Neuza Fátima Pereira, sou de São Paulo. Eu defendo a podologia. Nara. Nara. Coimbra, sou de Catalão, Goiás. Eu defendo a podologia. Renata, que estava aparecendo. Boa noite. Eu sou Renata Guia. Eu estou aqui do Rio de Janeiro. Eu defendo a podologia. Maria Helena. Boa noite. Eu sou a Maria Helena Bonfim. Eu defendo a podologia. Sou daqui do Rio de Janeiro. Muito bem. Aparece como Henrique Marques aqui, deve ser o celular de algum marido. Esse não, Armando, é outro, pode falar. Ítalo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ítalo Almeida, eu sou aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu sim defendo a podologia.
Quem mais? Eliene, Armando. Eliene. Boa noite, pessoal. Eu sou Eliane, aqui de São Paulo. Defendo a podologia. Bem. Obrigado, Eliene. Obrigado. Quem mais aí que você está vendo? A do Rio de Janeiro aí. Nós temos a Jaqueline. Primeiro vamos na Jaqueline. Fala, Jaque. E eu sim, defendo a podologia. Pode falar, Jaque. Jaqueline Braga. Eliene, Armando. Eliene. Boa noite, pessoal. Eu sou Eliane, aqui de São Paulo. Flávia. Oi, olá, Flávia Cunha, Rio de Janeiro, hashtag eu defendo a podologia. Norte do Paraná, de Florestópolis, e eu defendo a podologia. Um beijo para todos vocês. Obrigado, Cláudia. obrigado. Cláudia. Eu sou Cláudia Silva, Belém, Pará. Eu defendo a podologia. Quem Obrigado, mais? Cláudio. Renata aí, falou, Armando. Renata não está aparecendo o áudio dela. O vídeo dela. Renata falou já. Caliane está aí também. Ah, já falou, ok. Já falou. Caliane. Helena, já falou. Ayrton. Adriana. Adriana. Pode falar, Adriana. Acho que ela deve estar com algum problema no áudio. Vamos lá. Viviane, cadê você? Fala com a gente. Opa, estou aqui, Viviane Ripoll, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, hashtag eu defendo a podologia. Muito bem. Obrigado, Vivi. Tem a Jacira lá, estou vendo Jacira. Oi, eu sou Jacira, sou do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, sou apoio da Câmara Técnica da Primeira Região e eu defendo a podologia. Obrigado, Jaqueline. Jacira. Adriana, ela apareceu aí. Vamos lá, Adriana, fala com a gente também. Eu sou a Adriana André de Souza, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu defendo a podologia. Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, hashtag eu defendo a podologia. Isso aí, né, pessoal? Olha aí, tá vendo só? Nós temos pessoas de norte a sul, de leste a oeste, e aqui no nosso quadradinho também, em Brasília, que defende a podologia. Estou recebendo mensagem aqui do Roberdan, que não conseguiu chegar ainda, está indo do trabalho para casa em Manaus, mandando dizer que eu defendo a podologia. Que bonito, isso mesmo. Então, para você ver que tem norte a sul, todos nós estamos unidos em prol da podologia, em prol de defender a podologia. Cadê a Rita, que estava aparecendo aqui? A Rita gente esqueceu de uma pessoa importante, Jonas, que está lá no Instagram, hein? Ele mandou dizer aqui que defende a podologia. Isso mesmo, isso mesmo. E aqui no nosso quadradinho também, Brasília. Rita, pode falar. Rita, acho que ela está sem áudio. O Ceará está sem áudio, está sem áudio. Muito bem. Bom, gente, aqui vocês conseguiram ver, tiveram um tempinho para tirar as suas dúvidas. Contem conosco, né? Entrem lá no site da Câmara Técnica, tem os nossos nomes, as nossas carinhas, os nossos contatos, para que vocês tenham a liberdade de conversar com a gente. E naquilo que nós pudermos ajudar, a gente vai, desde já, firmar o compromisso com você de que nós vamos estar juntos. E se a gente não souber, porque a gente não sabe tudo, a gente vai procurar as respostas para sempre te dar uma devolutiva. Acreditem junto com a gente de que a podologia ela pode mais, mas ela só vai alcançar grandes voos se eu e você e toda essa galera aqui da Câmara Técnica caminhar de mão dada. Vem com a gente, vem. Nós defendemos a podologia. Até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigada.